é arquiteto, presidente da Reurbanizar, é o MOCIP, né, Orlando? É o MOCIP, que tem o propósito de auxiliar setores públicos e privados nesses processos de reabilitação urbana. Em especial, aqui em Curitiba, hoje, nós estamos dando suporte ao trabalho que está sendo feito no Vale do Pinhão. Queria que você contasse então um pouco para a gente, público do portal, o que é esse projeto. Ele envolve uma série de instituições, né? E como se deu essa iniciativa, como surgiu? Veja, a cidade de Curitiba, agora, quando teve a revisão do plano diretor em 2015, ela inseriu dentro do seu plano uma série de instrumentos de política urbana que permitem você alavancar esse processo de recuperação de algumas áreas da cidade degradadas. Isso fez com que nós tivéssemos, então, a ideia de montar uma organização, né, social civil de interesse público para dar suporte, porque geralmente esse tipo de trabalho você precisa agregar as pessoas em torno de uma entidade que não seja nem pública nem privada, porque os esforços coletivos eles são fundamentais para esse propósito. Você tem que mexer com a economia do lugar, você tem que mexer com a questão urbana, você tem que mexer com a área social, tem que mexer com questões políticas, questões legais. Nós estamos falando de metade de um bairro inteiro e praticamente um outro. O Vale do Pinhão ele pega metade do bairro do Rebouças e pega toda a parte praticamente do Prado Velho. Para quem não conhece, né, a gente tem o público também que é de fora de Curitiba. Essa região ali, ela era uma região tradicionalmente de muitas indústrias, né? Isso. Ela nasceu originalmente, a parte do Rebouças era a antiga área industrial da cidade. E quando foi feito o primeiro plano diretor da cidade lá na década de 60, 64, 65, quando foi aprovado, já tinha sido feito um planejamento para levar as indústrias para fora da cidade, para o perímetro, a área mais perimetral, onde é a cidade industrial de Curitiba. Na oportunidade que foram transferidas essas indústrias para lá, desde então essa área da cidade, ela nunca se recuperou totalmente desse, vamos dizer assim, desse abandono assim de uma vez só de toda uma área. A área já mais para baixo é uma área do antigo Prado, onde hoje é a Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então já era uma área, naquela época, ainda meio campo da cidade, né? E ao longo do tempo, e com terrenos muito grandes, ao longo do tempo, a cidade foi abraçando um pouco esse espaço e ele também tem um certo cerceamento territorial, porque ele é margeado por um rio em toda a sua lateral direita, tem uma via expressa na sua lateral esquerda, tem uma estrada, né, que é a BR, que está incorporada, que é a linha verde na parte de baixo, e na parte de cima uma avenida que conecta a cidade toda. Embora seja uma área da cidade centralizada, quase que o centro da região metropolitana, ela tem muito poucos espaços de acesso à área interna desse território, que a gente chama esse compartimento urbano. Isso é uma das questões que, de uma certa forma, faz que esse espaço também não se desenvolva muito. Então, o propósito desse trabalho de reabilitação é juntar propostas urbanísticas, propostas de recuperação, por exemplo, do patrimônio edificado. Ainda tem muitas áreas que não tiveram nenhum tipo de ocupação, depois de serem área industrial, não tiveram mais nada, estão abandonadas, fechadas. Tem muita construção antiga, que pode se caracterizar como unidade de interesse de preservação. Então é um espaço novo, é um espaço antigo, mas com uma nova oportunidade para a cidade trabalhar. E muito colada ao centro e, do seu ponto de vista logístico, muito bem localizada na região metropolitana. Então, o município entendeu que o foco do desenvolvimento dessa área seria você desenvolver através de aportes de suporte à área de inovação da cidade, né? Então essa é uma das estratégias possíveis, juntar toda essa área de inovação num determinado território. E obviamente que uma legislação urbanística que promova e incentive esse tipo de desenvolvimento é o que está sendo agora desenvolvido pelo Instituto, que deve ser apresentado um pouquinho depois do aniversário da cidade, a nova lei de zoneamento do município. E nessa oportunidade a gente acredita que vamos ter assim gratas surpresas daquilo que está sendo previsto como regras para o desenvolvimento urbano dessa área da cidade. E a REURB ela entra então como uma articuladora e fazendo com que esclarecer para a sociedade de uma certa forma o que esse plano quer dizer, quais são as possibilidades que ele traz, quanto tempo de desenvolvimento essa área pode
vai levar, vamos dizer assim, em termos de recuperação, né? E que tipos de iniciativas são passíveis de se realizar naquele local. E, obviamente, que para isso a gente está construindo um conjunto de... E para esse ano já tem um cronograma de atividades, de ações que vão ser feitas? Para esse ano tem, mas esse ano em especial, no final do ano passado, depois que nós realizamos aquele laboratório de reabilitação urbana, junto com a Gazeta do Povo, que a gente fez um movimento junto com a Gazeta do Povo chamado Reação Urbana. Então a gente realizou um evento de 4 dias que teve como início esse processo de montagem e organização do plano. Na verdade, a gente estava organizando o plano do plano. Então, nessa oportunidade, nós tivemos a chance de estruturar um pouco o planejamento para esse ano. No final do ano, nós tivemos a oportunidade de ter sido convidado daí pela ONU para poder o nosso movimento ser tem uma terminologia, ele ser reconhecido como um projeto inovador. Uma vez que tanto o país, a cidade, o estado, eles já fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já assinaram, nós então poderíamos apresentar o Reação Urbana como um projeto inovador para poder receber então aporte da ONU no suporte a esse tipo de trabalho. Então esse ano o foco é a gente desenvolver o plano para que isso seja possível. Para isso, nós vamos realizar uma série de ações a cada mês no território. Vou citar umas 3, pelo menos, que eu acho que são importantes. Uma delas a gente chama de urbanismo tático, que pressupõe que nós vamos fazer algumas intervenções de caráter temporário para mostrar exatamente aquelas áreas que vão sofrer o maior nível de transformação. Então, isso geralmente é feito com a participação da sociedade local, com a população, que muda um pouco o cenário da rua, com pinturas, com faixas, com comunicação visual, com horários, com demandas, fecha-se pedaços de rua, mostrando que aquilo ali vai sofrer algum tipo de intervenção. O outro é que a cidade de Curitiba e o Estado estão apresentando, no Fórum Mundial das Águas, que vai ser em Brasília, um plano de recuperação de toda a bacia do Rio Belém. E o Rio Belém é justamente o rio que corta, margeia essa área. Então nós vamos também fazer uma apresentação solene desse trabalho e mostrar, quer dizer, que esse projeto de recuperação da bacia também vai beneficiar muito o entorno dessa área, em especial essa região. E nós vamos também realizar alguns eventos de desenvolvimento da cultura local. Hoje, a cidade de Curitiba realiza ao longo do ano uma série de atividades da cultura local. Nós pretendemos reuni-las todas durante uma semana dentro desse território, para que as pessoas possam conhecer com gincanas, com eventos de visitação, incorporar ao circuito turístico da cidade um passeio por essa área. Então são iniciativas dessa natureza que colocam ela no cenário da apreciação das pessoas, que é uma área pouco desenvolvida. Nós estamos aqui hoje num evento que fala sobre cidades inteligentes, né? De que forma os arquitetos podem contribuir nessa construção das novas cidades, né? De que forma a gente pode construir cidades que sejam mais sensíveis e mais adequadas para a população? Eu acho que a realização desse evento aqui em Curitiba é muito feliz, porque é um evento que acontece em uma cidade só em cada país. Então, esse evento vai acontecer mais daqui a um ano novamente, né, por 4 vezes. Essa é a primeira vez. Então, para a cidade de Curitiba é um momento muito feliz, porque ele trata justamente de um debate muito amplo, né, em que você tem aqui desde tecnologias que auxiliam a gente a compreender, usar melhor a cidade, até iniciativas de monitoramento, né, dos serviços públicos que são oferecidos para a sociedade. E tem muita gente também apresentando estratégias e soluções que podem auxiliar as cidades a terem dinâmicas melhores, em especial para as edificações. Eu acho que a gente também cabe aqui um espaço. Os arquitetos já têm um bom tempo, vêm se preocupando com a sustentabilidade das edificações, quer dizer, que elas têm um impacto pequeno sobre o meio ambiente, um impacto menor ainda sobre o desenvolvimento da cidade. O discurso, acho que internacional, das cidades é para os pedestres, então a gente também é algo que os arquitetos todos compartilham, o que significa que não é abandonar completamente o carro faz parte das cidades. Então, como é que compartilhar a cidade, né? Quer dizer,
considerando a importância do pedestre dentro de um novo desenho de área da cidade. E essa pergunta é interessante porque o Vale do Peão acaba sendo um território que vai ser configurado como um grande laboratório de transformação. Porque se é uma área que vai sofrer uma transformação agora, resultante de um trabalho da sociedade com aporte e suporte da área pública, fatalmente ele vai ser objeto de análise para poder ser utilizado como referência para o desenvolvimento do resto da cidade, né? Em especial porque é uma área de recuperação. E isso acaba acontecendo com todas as áreas da cidade em algum momento. O estoque de edificações vai ficando mais antigo, vai ficando defasado, fora da escala do porte que a cidade pode construir naquela região. Então esse processo de transformação ele é contínuo. Ocorre que a cidade hoje já atingiu uma dimensão de ocupação territorial quase que de 100%, embora a gente ainda tenha 4 vezes a área da cidade em terrenos vazios, 4 vezes a área de parques hoje são terrenos vazios na cidade. Mas isso agora o plano diretor deve modificar com algumas cobranças de impostos, né, progressivos e coisas dessa natureza, que também deve dar uma nova dinâmica de desenvolvimento da cidade. Eu acho que para os arquitetos esse tipo de evento ele é fantástico porque ele abre um número de oportunidades de conhecer empresas, softwares, recursos, pessoas que trazem novas tecnologias, pessoas que aportam recursos para auxiliar o desenvolvimento dos escritórios, apresenta oportunidades network, né, com empresas internacionais que querem se instalar no Brasil, trazendo um pouco desse suporte de tecnologia ou de software, de recursos. Então, o ambiente, para quem quer estar, vamos dizer assim, antenado dentro da profissão, é fundamental, né? Nenhuma profissão dá para parar de estudar. Eu acho que o arquiteto não só não pode parar de estudar, como não pode parar de interagir, vamos dizer assim, com aquilo que acontece na sua cidade. E esse evento aqui é um evento que tem esse propósito. E como ele vai acontecer daqui a 3 anos também, eu acho que nós vamos viver um período de funcionamento e de que todos nós temos que estar imersos, né? Um universo novo de possibilidades. A gente divulgou até pelo portal recentemente uma pesquisa que foi feita com arquitetos norte-americanos perguntando sobre como eles imaginavam que seriam as casas do futuro, as construções do futuro. E apesar de terem citado algumas coisas de tecnologia, se falou muito de uso de materiais mais sustentáveis e aparece o bambu, aparece a madeira nesse caso. No Brasil ainda se usa muito pouco a madeira, né, de forma permanente nas construções, está em todo esse trabalho, inclusive aqui no Paraná, muito forte para que esse cenário mude. Você é professor da UTF-PR, como esse assunto do uso estrutural da madeira está sendo abordado dentro da universidade? Veja, assim, até um certo tempo atrás, o único sistema construtivo que as escolas, de uma certa forma, trabalhavam era o sistema construtivo do concreto, né? Que é aquilo que o Brasil sempre desenvolveu como tecnologia. De uns 10 anos para cá, a gente tem vivido a experiência de desenvolver, junto com os alunos, os professores, projetos utilizando tecnologias como wood frame, como steel frame. Eu tive a feliz oportunidade de ir com 18 brasileiros para a Alemanha visitar, vamos dizer assim, como funciona a construção na Alemanha, né? E a Alemanha praticamente 100% é wood frame, né? Eu fiquei impressionado com a tecnologia naquela oportunidade. Tive a oportunidade de visitar algumas indústrias, pequenas indústrias, para você ter uma ideia, tinha indústrias que tinham 18 pessoas que trabalhavam nela e construíam 50 casas por ano, praticamente uma casa por semana de 300, 400 metros. Com essa equipe, eles conseguiam construir uma casa por semana. Então você vê, é um sistema que tem uma performance ambiental fantástica. Ela é feita de madeira de reflorestamento, ela também é ambientalmente correta. Ela é feita em indoor, completamente montada, estruturada fora do canteiro, muito mais rápida. Então, do ponto de vista de eficiência energética, de qualidade, de velocidade, e hoje ela é compatível. Até então a gente não tinha, há uns 3, 4 anos atrás, a gente não tinha ainda financiamento para esse tipo de sistema construtivo. Hoje nós temos, né, financiamento. Então eu acho que o universo da possibilidade para o desenvolvimento da tecnologia da madeira hoje,
ele é muito forte. Eu acho que assim, o sul do país já tem mais tradição nisso. Eu acho que não por acaso o estado do Paraná foi escolhido para ser assim o estado que implementaria e iria atrás, inclusive, da possibilidade de fazer a acreditação desse sistema construtivo, para que ele possa ser utilizado, inclusive, como um sistema para habitação de interesse social, como é utilizado em vários países. Então, eu acho que nós estamos num momento feliz. Esse evento aqui, ele também ajuda você a compreender, né, o quanto, vamos dizer assim, os sistemas, tanto feito de madeira quanto de aço, tem, em termos de performance, oferecem, vamos dizer assim, tanto para o arquiteto como solução, quanto para as pessoas que vão utilizar essas casas, esses edifícios, que na verdade eles oferecem uma qualidade ambiental interna extraordinária, né? Além de outras possibilidades de desenvolvimento e de economia energética, né, de aproveitamento de luz natural, de possibilidade de você economizar, ter um impacto menor sobre o meio ambiente. Ou seja, eu acho que nós estamos num momento que está iniciando esse processo mais fortemente. Orlando, então, para quem quiser conhecer o trabalho da REURB, qual é o contato, Veja, hoje site? eu acho que assim, a REURB ela tem no Facebook, você procurar Reurbanizar, você vai achar. Mas talvez o local mais indicado para achar, hoje dentro do caderno da Gazeta do Povo tem o House, e dentro da House tem lá o Reação Urbana. Se você digitar hashtag Reação Urbana, você dentro do site da Gazeta do Povo e da House, você vai ter lá qual é o propósito, em especial o trabalho que está sendo feito para o Vale do Pinhão. E fica aberto o convite para quem se interessar em saber alguma coisa. Tem canais também de participação no Face e grupos também de pessoas que se interessam, querem fazer questionamentos, perguntas. A gente tem feito essa interação com as pessoas nesse espaço e ele é aberto. Então logo a gente tenha as atividades estruturadas, o calendário já está mais ou menos organizado por mês no site. E depois nós vamos ter as datas específicas, esperando que as pessoas que se interessem para auxiliar a cidade nesse processo de desenvolvimento e recuperação, possam participar dessas atividades e se envolver nesse processo. Estamos abertos a todo tipo de iniciativa aí. Ótimo. Obrigada. Obrigado a você.